Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 4 de setembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, do 16 até o 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, tudo o que Jesus disse é uma grande verdade. Normalmente, onde é a sua cidade, as pessoas não acreditam muito na sua conversão. É óbvio, meus irmãos, que tem muitas pessoas que também acreditam. Mas, queridos, existe sempre aquela famosa frase: mas esse daí não é o fulano? Mas eu conheço ele, agora se converteu, mas ele vivia uma vida de pecado. Só que as pessoas se esquecem de uma coisa. A pessoa, quando ela inicia esse processo de conversão, ela começa uma vida nova a partir desse início do processo. Os pecados públicos ou não públicos que a pessoa tinha, esses pecados são anteriores à sua conversão. A pessoa vai, confessa e inicia um caminho novo, uma vida em busca da santidade, uma vida em busca de verdadeiramente seguir o Evangelho de Cristo, seguir o ensinamento de Cristo.
E gravem essa palavra. Gravem essa palavra. Seguir o Evangelho, seguir o ensinamento de Cristo. Vocês vão entender depois por quê. E o que acontece? Muitos que são conterrâneos de pessoas que iniciam um processo de conversão verdadeiro, autêntico, a pessoa quer realmente lutar. Muitas vezes as pessoas da cidade, os conterrâneos, abafam e exterminam os novos profetas. Dentro dos grupos de oração, dentro das pastorais da igreja, se uma pessoa que vivia no pecado entra num movimento, numa pastoral, começa a querer se engajar dentro da paróquia, existe um preconceito muito grande com essas pessoas. Independente qual a vida de pecado que a pessoa levou, quando a pessoa dá o seu sim a Deus, dá o seu sim a Jesus, ela quer mudar de vida a partir daquele momento. E é impossível você apagar perante o mundo uma vida de pecado que você já viveu. Mas você pode testemunhar que daqui para frente houve uma conversão e que realmente você mudou de vida. Então, a comunidade, ela é um mal, muitas vezes, não todas, mas existe uma grande parte na vida de pregadores, na vida de missionários, na vida de um leigo que quer se engajar e trabalhar na sua paróquia, porque sempre vai existir aquela turma dentro da própria paróquia que aponta o dedo e condena aquele que iniciou um processo de conversão. Às vezes vai anos para que se pare, para que se abafe a fala sobre aquela pessoa. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Nós precisamos mudar isso. Nós temos que acolher aquele que quer se converter e dar oportunidade para ele trabalhar. E não ficar fofocando dele com o outro, porque agora ele está dentro da igreja e quer servir na igreja. Lembre-se que eu falei fazer a vontade de Deus, seguir o Evangelho de Cristo. Por que eu falei isso? Justamente porque a revista Veja fez uma matéria para falar dos casais numerosos, casais católicos abertos à vida, e é uma matéria, meus irmãos, totalmente tendenciosa, uma matéria que realmente é uma matéria para colocar a abertura à vida como algo até meio que ridicularizando as famílias que se abrem à vida. Abrir-se à vida é seguir a vontade de Deus no seu casamento, tá? Porque quando o padre pergunta, vocês estão abertos, vocês aceitam os filhos que Deus te mandar? Essa é a resposta, sim. Então, se a gente deve aceitar a vontade de Deus no nosso casamento com relação aos filhos, como que a gente vai usar então métodos contraceptivos que impedem de ter filhos? Você está negando a promessa que você fez no altar. Mas, a matéria da Veja, Veja, a multiplicação dos bebês de casais de ala conservadora da Igreja Católica. Eles abraçam a doutrina cristã à risca, rechaçam métodos contraceptivos e formam famílias numerosas. Isso se tornou um espanto para a sociedade. Por quê? Vivem a palavra de Deus, ensinam as coisas referentes à palavra de Deus. E daí, no meio, aqui, e olha, daí chega nessa parte que é a principal. Os estudiosos afirmam que o fenômeno é percebido hoje com frequência, surpreendentemente, entre universitários de classe média, gente bem informada, mas com convicções religiosas inabaláveis. Que bom! Convicções religiosas inabaláveis, isso é bom.
Eles fazem reverberar suas ideias na caixa de ressonância da internet, onde perfis sobre o guarda-chuva Pró-Vida ultrapassam 1 milhão de seguidores. E não raram, prestam, olha o que vai falar, o desserviço de espalhar mitos e inverdades sobre o tema. Agora, você ser aberto à vida, trazer a palavra de Deus e ensinar, como nós temos grandiosíssimos influencers católicos mostrando como é verdadeiramente ser católico no casamento, ser aberto à vida, eles vão falar que fazem um desserviço e espalham mitos e inverdades sobre o tema. Você acha que o demônio está incomodado com as famílias numerosas? Sim ou não? Eu tenho certeza que ele está incomodado. E daí surge uma matéria dessa falando que ensinar a ser aberto à vida, mostrar o seu testemunho belíssimo de uma família numerosa é um desserviço com mitos e inverdades sobre o tema. Olha como o maligno trata. Ele quer deturpar, chama de radicais, mas se esquecem que ser radical é bom. Quando falam que eu sou radicalmente honesto, quer dizer que eu sou honesto de verdade. Então, se somos católicos radicais, somos católicos de verdade. E fica aqui, as famílias católicas precisam viver e aprender a ser católicas. E ser católico é ser aberto à vida. Agora, se o mundo não gosta, se o mundo não quer, se vem com conversinha fiada falar que é desserviço, o problema é do mundo. Nós nos importamos com a palavra e a verdade que a igreja nos ensina. Se o mundo está incomodado, eu não estou nem aí para o mundo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.